Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial de revestimento. Lembrando que, o que forma o tecido é um conjunto de células com as mesmas características. O tecido epitelial ele executa várias funções no nosso organismo. Entre elas podemos destacar a função de revestimento. Este tecido ele reveste tanto a parte interna das cavidades de vários órgãos do nosso corpo, quanto a parte externa do nosso corpo. E algo que reveste automaticamente protege. E além disso, o tecido epitelial ele é responsável por fazer a absorção de substâncias e principalmente o tecido epitelial do intestino, que é onde que absorve as principais substâncias do nosso para o nosso organismo. E quando falamos de tecido epitelial, geralmente o que vem na nossa cabeça é a pele. Só que a pele ela não é tecido epitelial. A pele tem tecido epitelial. Mas como a pele não tem apenas tecido epitelial, ela também tem tecido conjuntivo, que é a derme, né? Tecido nervoso, muscular. Então, a pele não é um tecido, a pele é um órgão. Lembrando que todo tecido é um conjunto de células com as mesmas características. E um conjunto de tecido que vai formar o órgão, ou seja, a pele tem vários tipos de tecido, então a pele é um órgão, mas a pele tem tecido epitelial, entenderam? Então vamos ver quais são as características das células que compõem o tecido epitelial. O que ela tem de especial para ser o tecido epitelial, então, né? A primeira característica do tecido epitelial é que as células são justapostas. As células do tecido epitelial são extremamente unidas uma à outra. Quando a gente fala justaposta, quer dizer que elas são muito próximas umas da outra, bem unidas. E pelo fato de elas serem bem unidas, possui pouca substância intersticial. As substâncias intersticiais são água, sais minerais, vitaminas e proteínas, né? E o tecido epitelial também, outra característica dele é que ele é avascular, não possui vasos sanguíneos. Aí você pergunta, como que o tecido epitelial é avascular e como que se ele é avascular e não tem vaso sanguíneo, como que a célula consegue sobreviver? Ela consegue sobreviver porque ela recebe os nutrientes necessários para ela através da difusão. Porque abaixo do tecido epitelial tem um tecido conjuntivo. E através de difusão, o tecido conjuntivo, que é altamente vascularizado, passa substâncias para o tecido epitelial, que é avascularizado. Ou seja, a difusão ela passa o soluto de um lugar mais concentrado para um lugar que é menos concentrado. Entenderam? Vamos caracterizar agora o tecido epitelial, que a gente, para classificar ele, a gente utiliza dois tipos de classificação. O primeiro é o número de camadas e o segundo é o formato da célula. Então, ele pode ser simples, estratificado e pseudoestratificado. Quando ele é simples, é quando o tecido possui apenas uma camada de célula. Quando ele é estratificado, ele possui várias camadas de célula. E quando ele é pseudoestratificado, é porque uma camada de uma célula o núcleo das células são de diferente altura. E isso faz com que ele pareça ser estratificado, mas na verdade ele não tem várias camadas. É uma camada apenas, mas que parece ter mais de uma camada. Entendeu? Agora vamos classificar quanto à forma da célula. O tecido epitelial pavimentoso, quando você vê um tecido de forma achatada, ele se chama pavimentoso, porque ele tem a forma achatada. Também temos o tecido epitelial cúbico, porque ele tem a forma cúbica. Quando você vê um tecido com a forma cúbica, é porque ele é cúbico, o nome dele é cúbico. Também temos os prismáticos, maioria das vezes chamados de colunares, que ele tem a forma alongada, em forma de coluna. Ou seja, basicamente você olhar para o formato da célula e classificar se ela é achatada
pavimentoso. Se é cúbico, se ela tem forma de cubo, é cúbico. E se ele é alongada, é colunar. Tem forma de coluna, é colunar. Entendeu? Agora, vocês têm que juntar esses dois critérios de classificação em uma única classificação. O número de camadas e a forma da célula. Por exemplo, o epitélio que possui uma única camada, como eu havia dito, ele se chama epitélio simples, né? E se ele é achatado, ele é pavimentoso. A gente vai juntar essas duas características da célula em uma só. Por exemplo, se ele tem uma camada e é simples, se ele tem uma camada, ele é simples. E se ele tem forma achatada, ele é pavimentoso. Então, ele é simples pavimentoso. A gente vai fazer o quê? Chamar ele de epitélio simples pavimentoso. Se ele tiver uma camada e for em formato cúbico, ele vai ser simples cúbico. Entenderam? Vai só juntar os dois critérios para a classificação deles. E isso é feito com os outros tipos de epitélios também. Só ressaltando que se o primeiro epitélio apresenta mais de uma camada de células e tem forma pavimentosa, se fala estratificado pavimentoso. Se ele tem igual eu havia falado, se ele tem uma célula, se tem uma camada de célula, ele é simples. Se ele tem várias camadas de célula, ele é estratificado. Mas você pode perceber, por exemplo, que há um epitélio que ele tem células colunares, a primeira camada colunar, outra cúbica e a de cima pavimentosa, por exemplo. Aí você vai usar a classificação de cima para classificar ele. Por exemplo, se você tem várias camadas diferentes, ou iguais, ou diferentes, independentes, ele vai ser estratificado. Se você tem mais de uma camada, ele é estratificado. E se ele tem uma camada, aí a gente usa a última camada para classificar ele. Ou seja, se ele tem várias camadas, ele é estratificado. E a última camada que vai falar. Se a última camada for pavimentosa, ele vai ser epitélio pavimentoso. Entenderam? Se for cúbico, vai ser estratificado cúbico. É a última camada a camada superior que conta. Então é isso, gente. Obrigada a todos.